Olá, meu povo! Boa noite, colegas! Boa noite, maravilhosas! Lá e Alcione, vamos chegando para a nossa live de hoje. Aguardar aí nossa convidada chegar, a Esther, para a gente começar, né? Fazer essa troca maravilhosa. Hoje nessa live que promete, viu? Muita coisa boa. Muito conteúdo importante, necessário para nós, né, especialmente assistentes sociais, que temos aí o compromisso com a luta antirracista neste país. Vamos aguardando aí a galera se chegando, vai compartilhando aí, viu, meninas? Já já vamos começar. Aguardar aí a nossa queridona Esther Vargem chegar para começarmos a nossa conversa. Então, hoje, né, estamos aí para mais um diálogo antirracista promovido pela Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Boa noite a todas as pessoas. Nossa queridona Esther acabou de chegar aí. Eu já vou te convidar, viu, queridona, para você abrilhantar aqui esse espaço. Esse espaço que é uma construção coletiva, uma construção aí da nossa categoria profissional. Deixa eu convidar a Esther aqui. Vou te chamar, Esther. Chamar a Esther para chamar logo, né? Para aproveitar aí o máximo. Convidando, queridona. Já estamos com algumas pessoas aqui, né? Aguardando. Que maravilha. Olha ela aí. Olá. Olá, rainha. Boa noite. Tudo bom? Gilmara, dá para me ouvir? Sim, tô te ouvindo muito bem. Ah, que bom, que bom. E aí, como está a sua pessoa, além de linda? Tô bem, tô bem. Ai, E que maravilha. Você Eu tá estou bem? bem também, estou bem, muito feliz Eu- e honrada, né? Como havia conversado já com você, muito honrada em poder mediar essa live, esse encontro nosso hoje. Temos muitas trocas riquíssimas. A galera tá aí já na expectativa, te aguardando. eu Tentando E ajeitar aqui o celular. tá Acho que dando tá para te bom. ver direitinho. Tá bom assim? Tá. E eu, Tá, meu vídeo aí, meu áudio tá ok? tô ouvindo bem. Certo. Tá bom. Então, gente, boa noite, né? Oficialmente agora. Eu sou Gilmara Silva de Oliveira, né? Com nome e sobrenome, para que racistas não atribuam o nome que quiser, né, Esté? É assim que a gente se apresenta, Sim, sim. né?
Então, sou assistente social e também integro a Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, graduada pela Universidade Federal da Bahia, estudando hoje um mestrado, né, acadêmico em serviço social também na mesma universidade. Mas antes de tudo isso, eu sou uma mulher negra, né, periférica, sou escritora, poetisa, de quebrada, e hoje tenho aqui a honra, né, de receber essa maravilhosa. Eu acho que ninguém melhor do que ela para poder se apresentar, mas para também contemplar as pessoas, né, com baixa visão, para as pessoas cegas, acho que é importante também fazer uma audiodescrição. Eu estou com o meu cabelo, tenho meu cabelo black, né, para o alto, estou usando um brinco de madeira escrito preta, inclusive aproveitar para fazer o merchan da amiga, né, que é a Nailu Boutique Brechó. Acompanha aí Instagram, né, porque a gente vai também fortalecendo os corre das nossas companheiras, né. Estou usando uma blusa colorida nos tons amarelo, vermelho, tem uns desenhos assim africanos. Atrás de mim tem uma parede branca, mas também tem uma. Aqui é um baobá, que foi desenhado por mim, pela minha família, inclusive. Estou usando um batom num tom vermelho, mesclado com rosa. Sou negra e passo aqui a palavra para a Esté se apresentar também, por favor. Olá, boa noite, né, a todos e todas. Eu sou Esther Vargem, sou assistente social, eu sou mestra em História Social, eu desenvolvi a pesquisa com a imigração africana, né, na contemporaneidade, que é meu objeto de luta, né, eu trabalho com a questão da imigração africana há muito tempo, né? E eu aproveitei já uns trabalhos anteriores para desenvolver meu mestrado com essa temática. E ainda hoje ela faz parte da minha rotina de interesse de luta aí. Eu sou recém-aposentada, né, da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Trabalhei 13 anos na Ouvidoria de Direitos Humanos, e eu trouxe um pouquinho hoje da minha experiência, né, enquanto trabalhadora de uma ouvidoria de direitos humanos, né. Queria falar também que eu faço parte de uma banca de heteroidentificação na Universidade Federal do ABC, né, que é a identificação das pessoas que entram na universidade no sistema de cotas raciais. Né, e isso hoje tem uma banca, né, e essa banca é capacitada para isso, e por isso que eu estou lá, na banca da UniFABC. Faço parte do GERES, né, o GERES é Grupo de Estudo das Relações Étnico-Raciais e Serviço Social, né, faço parte do GERES há muito tempo, e também eu componho a gestão atual da BEPS, né, a BEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Lá na BEPS, da BEPS Região Sul, né, que abrange São Paulo, eu represento a supervisão de estágio. Então, é uma oportunidade que eu tenho de estar lá na BEPS e falar da minha vivência, minha experiência enquanto supervisão de estágio. É a minha contribuição lá na BEPS, né? E várias outras coisas, né? Que a BEPS é muito importante para a nossa categoria, né? Então, é um pouquinho isso. Certo. Faça a sua audiodescrição, por favor, Esté. Sim, eu sou uma mulher negra, né? É, eu uso óculos, eu tenho cabelo curto, crespo, estou usando um brinco, uma blusa listada, com umas listras é, escura. Atrás de mim tem um armário e acho que é isso.
Ah, certo. Muito obrigada, minha querida. Então, gente, para quem não conhece, né, a Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, que é esse grupo, nós tivemos momentos, né, alguns momentos de discussão, de pensar se era um coletivo, seria um movimento, uma organização política, né? Mas nós nos compreendemos enquanto uma frente, né, que é composta por assistentes sociais negras e negros, né, em âmbito nacional, né, e essa frente vem com o propósito, né, de fazer justamente uma articulação, Esté, né, para a Esté e para as pessoas que estão aí nos ouvindo, fazer uma articulação, né, incidir no âmbito dos espaços da nossa categoria profissional, no intuito de fortalecer e de avançar também, né, numa perspectiva coletiva, em ações antirracistas, né, seja na nossa formação, seja no nosso exercício profissional, por entender que nós somos, né, atravessadas e atravessados de racismo na estrutura, né, da nossa formação brasileira e que nós precisamos, né, ter esse compromisso de, a partir dos nossos respectivos espaços de trabalho, né, de estudos, buscar, né, sempre, a gente tem que estar sempre se reinventando e buscar estratégias, né, de combater esse racismo que também nos afeta. Afinal de contas, somos profissionais, nós também somos profissionais negras e negros, e que também sabemos quais são os efeitos do racismo em nossas vidas. Né? Então, enquanto assistentes sociais antirracistas, nós reafirmamos, né, o nosso posicionamento ético-político, né, que já está aí construído há pouco mais de 40 anos, né, minha irmã? Onde nós ratificamos aí também, né, a gente ratifica a nossa trajetória histórica, né, de assistentes sociais negras também na renovação do próprio serviço social brasileiro, né, desse protagonismo, né, da resistência também na construção, né, do debate étnico-racial, que levou também as nossas entidades, né, da categoria a reconhecer e incorporar também essa pauta em sua agenda de lutas, lá no final da década, né, de 1980. Sabemos que, infelizmente, ainda hoje, né, 2021, ainda temos, digamos, avançado, mas ainda em passos lentos, né, nessa discussão étnico-racial no contexto da nossa formação, mas estamos aí na luta, né? E esse espaço do diálogo, de diálogos antirracistas, é uma das nossas ações enquanto frente, né? Que vem justamente com esse intuito de fazer essa conversa com assistentes sociais, né? Movimento estudantil, com todas as entidades da nossa categoria profissional, né, do Conselho Federal de Serviço Social, Conselho Regional, a Enesso, né, que é essa entidade de movimento estudantil que também nos representam, e convidar pessoas profissionais, né, que com certeza têm também aí muito a contribuir, né, a partir da sua prática em relação a esse tema. E aí, assim, para nós é uma alegria poder te receber, né, nesse espaço. Você que tem essa gama, né, de uma potência aí, uma experiência muito, e assim, foi muito interessante quando nós estávamos, né, pensando quem seria a nossa próxima convidada, porque esse é o nosso segundo diálogo antirracista, né, que acontece esse ano. Nós fazemos reuniões virtuais, inclusive a frente surge nesse contexto de pandemia, né? Surge a partir mesmo de encontros virtuais. Eu espero, inclusive, em algum momento a gente ter a oportunidade de um encontro nacional, né? Presencial, né? Quem sabe, mas não é o fato, né, de não podermos nos encontrar presencialmente que a gente para, né, a luta, porque, inclusive, racistas não dormem, não nos deixam quietas nem quietos em nenhum momento. Então, a gente precisa, inclusive, ir adaptando, né, as nossas práticas para que a coisa não fique tão barril, né, como a gente diz aqui em Salvador, para que não fique tão barril dobrado.
E aí, assim, hoje nós vamos, né, conversar aqui com Esté, ela vai trazer para a gente um pouco da sua experiência, né, Esté, na Uhum. Secretaria de Direitos de Justiça, né, lá aí de São Paulo, Secretaria Secretaria. Municipal de Direitos Humanos. Isso, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, São Paulo, falar das suas experiências, da vivência, né? Falar sobre também essa questão de uma representação de assistente social negra, né? Assistindo um público também que é negro. E aí, mas antes de passar a palavra para vocês, Té, eu quero me permita, eu quero passar a palavra depois de uma poesia que eu trouxe para também fazer referência a você, por você ser também uma das nossas ancestrais viva, né? Que é também referência, né? Que se tornou também referência para mim, que eu estou tendo a oportunidade de te conhecer também nesse contexto virtual, né? Mas é uma profissional, uma mulher negra que também está aí na trincheira da vida, né? Lutando em favor das nossas vidas e dos nossos direitos. E aí eu quero te receber assim com a poesia de minha autoria. Preta, pinta o mundo com seu tom, com essa tua negra tinta para brotar a cor nesta cidade cinza que tanto te negou. Oh, preta, pinta, escreve preta, pinta preta, escreve preta, pinta preta. Minhas referências são ancestrais. Escrevo vivências traçadas na trincheira da vida. Sou mulher negra e não quero viver de medidas. Na medida da hegemonia que dita o que devo escrever, o que e quem devo ler, na medida do padrão que nada sabe sobre mim, que ressalta a estatística para legitimar o meu fim? Não, eu não vou seguir suas referências coloniais, porque eu tenho referências das minhas ancestrais. Começo de dentro da minha casa, com as minhas avós, mãe, tias, primas e tantas outras mulheres negras, e não negras também, intelectuais, amigas, parceiras, que são demais. Eu escrevo para dizer que eu não sou uma simples intelectual, é para reafirmar na academia e em qualquer lugar que os espaços não me são dados, eles são conquistados com a ousadia de uma mulher negra que é continuidade na luta contra opressões históricas. E uma dessas referências é Esther. Passo a palavra para você, minha querida. Ah, que linda! Ah, fiquei sensibilizada com a sua delicadeza, com a poesia muito profunda. Muito obrigado, viu, Gilmara? Fiquei Ai, muito que bom que feliz você de ser gostou. recebida Obrigada. dessa forma, tá? Deixa eu primeiro, posso iniciar? Claro, sim. Fique à vontade. E a É, galerinha aí, por favor, gente, né? Vocês já vão mandando o aviãozinho, compartilha essa live aí com a galera. Boa noite, sejam bem-vindos. E temos aqui a honra de te ouvir agora, querida. tá. Eu quero primeiramente agradecer, né? Agradecer pelo convite, né? Na pessoa do meu querido Ricardo, né? Com quem fez esse contato, né? O Ricardo é muito comprometido, né? Com a luta da categoria e além de ser um grande amigo, né? Agradecer você, Gilmara, pelo carinho que você me acolheu, né? E pela paciência, né? É, conseguir lidar comigo na minha deficiência tecnológica. Não, Obrigada imagina, pela paciência, viu? E aqui quero imagina. saudar, né, a todos, né, todas e todos, todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Queria agradecer também, né, o coletivo, né, esse coletivo da Frente Nacional de Assistentes Sociais, né, que eu acho, assim, um nome muito importante, né, uma frente nacional
de assistentes sociais trabalhando, né, lutando pela temática racial no serviço social, né, assim como eu, né, aqui em São Paulo, a gente tem um grupo, né, o GERES, que já está aí na estrada, nessa luta, né, até para a inserção da temática racial no serviço social. Né, já estamos indo para 12 anos de grupo, né, é super importante que tenha mais grupos, mais coletivos, né, mais assistentes sociais engajados aí na temática, né, é muito importante estar aqui falando para esse coletivo, né, e é isso. Eu queria falar um pouco da minha formação. Acho que é bem adequado, né? Hoje eu estava pensando, né, o que falar, e aí me veio muita coisa, né? Mas, enfim, eu fiz um recorte no meio dessas tantas coisas, né? Eu quero falar um pouquinho do meu processo de formação em serviço social, que já vai lá para 35 anos, né, de formação. Então, eu quero falar de um tempo onde que a gente não discutia, tinha muita dificuldade de falar de questões raciais, principalmente na academia. Né? Na faculdade a gente não tinha essa temática naquela época, mas eu já estava, eu já participava de vários encontros, a gente fez, lá na época que eu era jovem, participei de teatro negro, tinha um engajamento muito grande. A gente tinha aqui, um tempo atrás, naquela época, né, quando era jovem, Casa de Cultura Afro-Brasileira, onde os jovens se reuniam de garantir direitos, né? A gente não tinha tanto apurado como a gente tem hoje, a discussão racial, mas a gente tinha uma agremiação e a gente tinha necessidade de discussão racial, né? Então eu vim de vários coletivos, vários eventos, né, que a gente participava na questão, discutindo questão racial. E foi aí que eu escolhi, né? Depois de muito tempo, né? Eu entrei na universidade, eu já tinha 32 anos já, né? Então eu já tinha uma experiência de militância, outra, né? E achei que a universidade me daria embasamento, né? Para eu entender melhor a complexidade da sociedade brasileira com relação à questão racial. Era isso que eu fui buscar na universidade. Né, eu achei, dentre tantos cursos, eu achei serviço social, é esse que vai me dar o caminho, né, vou entender essa complexidade e estou lá, né, estou firme e forte lá no serviço social, e de repente, na época de escolher o tema do TCC, a gente, durante o percurso da universidade, não se discutiu nada de questão racial. Mas agora chegou o momento de eu escolher um tema para poder aprofundar. Eu achei que eu escolhendo um tema que fosse um momento de liberdade, né, dentro do curso e que eu ia ter respaldo, né. Então foi a minha decepção, que meu tema foi negado na época, né? Foi negado, isso não é tema, a gente não vai poder trabalhar isso, você tem que escolher outro tema, e o tempo todo tem que escolher, o tempo vai passando, eu vou perdendo nota, e aí um dia encontrei uma outra menina que eu nem conhecia na universidade, ela estava chorando, e aí eu fui conversar com ela, era a mesma história, era uma menina negra que estava chorando porque a professora não estava aceitando, né, o tema dela, que era um tema, uma questão racial. Ela não aceitou, igual a mim. Então, o que nós fizemos? Nós duas fomos lá no CRES São Paulo, porque na época quem estava lá no CRES era Margarida era colega, era Matilde Ribeiro, né? Matilde Ribeiro, agora, muito recentemente, ela foi ministra, né, no governo Lula, ministra da Igualdade Racial, mas na época era jovenzinha, né? A Matilde Ribeiro era do CRES, a gente foi lá e contamos um pouco, né, dessa situação, e a Matilde se sensibilizou, lógico, né, com a história, e ela falou que ia tentar
fortalecer a gente para a gente enfrentar essa situação, para a gente conseguir dar conta de fazer o que a gente queria. Então, ela propôs, fez todo um esquema, proposta lá, enfim, a gente não conseguiu, porque a proposta dela levava tempo e a gente precisava de tempo para não perder aquele ano. Né? A gente acabou desistindo, né, do tema, e eu entendo que a gente perdeu essa batalha na época, né? É muito decepcionante, né? E acabamos mudando o tema para poder terminar a universidade. Foi assim que eu terminei o serviço social, muito decepcionada, e por fim eu peguei as notas por eu não voltei mais na universidade, eu fiquei muito revoltada, né? Porque era uma expectativa muito grande que eu tinha com relação a isso. Enfim, eu voltei depois de muito tempo, no momento que eu precisei do diploma. Aí eu fui lá buscar. Enfim, então eu acho importante relembrar isso aqui, Uhum. né? Porque, na verdade, hoje a gente tem outra condição, né? A gente tem coletivos, né? Acho que é importante falar isso aqui, que a gente está falando de uma questão racial. A gente teve momentos anteriores que nem podia falar, né, sobre isso, e a gente era impedido, desqualificado. Né? Não vai falar disso porque acho que também eu entendo também um pouco do despreparo das universidades, na época, principalmente, para lidar com essa temática, né? Mas Uhum. não só naquela época, né? Depois de tanto tempo dessa história, né, que já foi, passou, eu recentemente que eu falo, é uns 5, 6 anos atrás, uma estagiária minha, né, eu supervisionando um estágio, a menina veio me falar a situação idêntica à que eu passei mais de 30 anos atrás. A professora não reconhece o meu trabalho porque ela não quer que eu escreva da questão racial. Falo, muito, muito triste, né? A gente ainda vê situações desse tipo, né? Então, eu acho que é importante trazer isso aqui. Eu acredito também que outras pessoas, né, outros estudantes, possam estar passando por situação desse tipo ainda hoje, né? Então, acho que é isso que a gente falando talvez desperte uma forma de enfrentar situações desse tipo. Hoje a gente está mais fortalecido para isso, né? É verdade. Então, eu achei que importante. Eu vou fazer aqui algumas colocações sobre a minha prática profissional, né, enquanto assistente social, que compus, né, a equipe interdisciplinar, né, que a gente trabalhava com advogado, psicólogo e assistente social e seus estagiários, né, uma equipe de atendimento nas questões de violação de direitos, né? Então eu vou trazer um pouquinho disso, né, da minha um pouco dessa vivência, e eu também, depois eu vou falar um pouquinho da questão da imigração negra no Brasil, né? Acho importante aproveitar esse espaço para falar um pouco, né, que parte do que eu trabalho nas minhas pesquisas, né, de imigração. Então, assim, que eu entendo a supervisão de estágio, né, como um espaço importante na formação do estudante, né, na perspectiva do projeto ético-político. Eu entendo ser possível tratar as questões sociais distante de determinantes raciais sócio-históricos, assim como a colonização, a escravização e o capitalismo. Então, é difícil dissociar, né, a questão social da questão racial. Elas estão imbricadas, né? Quando a gente pensa em trabalhar vulnerabilidades, trabalhar questões de violação de direito,
a gente tem que ter esse olhar apurado, né? Porque tá tudo imbricado. Então, a Márcia Eurico, eu peguei uma frase que eu acho bem significativa da Márcia Eurico, né, com relação a isso. Ela coloca: aprender as simetrias de raça-cor e o modo como o racismo opera é condição primordial para a efetivação do projeto ético-político no serviço social, né? É, então, assim, queria falar também que a Ouvidoria de Direitos Humanos, no atendimento com equipe interdisciplinar, ela trabalha questões de violação de direito. E são questões que dificilmente se destaca quando as pessoas reclamam de ter seus direitos violados. Ao mesmo tempo que vemos que na grande maioria as pessoas negras elas não colocam situação de racismo, né? Elas colocam várias outras situações e a gente entende, né, no discurso da pessoa, o tanto quanto ser negra prejudica, a ponto de ter seu direito violado. Então, acho que nós, né, assistentes sociais, se a gente não for sensível a essa questão, a gente simplesmente não consegue ter uma intervenção adequada dentro das questões raciais, né, da demanda que a gente trabalha, né? Nos últimos tempos, a grande entrada de estudantes pretos e pardos na universidade, através de cotas raciais ou dos programas estudantis, né, como o ProUni, o FIES, fizeram com que os campos de estágio não absorvessem os estudantes pretos e pardos na oferta de vagas. Né? Cada vez mais a oferta de vaga de estágio está mais escassa, né? É muito concorrido cada vaga, né? Isso fez com que se criasse uma demanda reprimida de estudantes, também do serviço social, né? De estudante de outras áreas e também do serviço social, com maior dificuldade de acesso a vagas, né? A gente tem um decreto federal que fala em reserva de vagas de 30% para estagiários negros, pretos e pardos, né? Então, na administração direta e indireta, a Prefeitura de São Paulo, em 2013, ela definiu nas suas normativas 20% de reserva de vagas para pretos e pardos ingressantes da rede municipal, inclusive estagiários. Então, essa prerrogativa fala que estagiários pretos e pardos eles teriam que ocupar 20% das vagas. E isso não acontece, né? Porque quando um funcionário concursado tem todo um fluxo, né? Até fluxo de heteroidentificação, que ele se declarou preto ou pardo, ele passou no concurso, aí ele vai passar numa banca e essa banca vai definir se essa garantia de acesso para ele, sendo preto ou pardo. Né, essa banca que vai definir. No caso de estagiário, não existe isso. Né? Estagiário, ele fica a cargo do seu supervisor. O supervisor que define, abre vaga e vai ver quem vai ocupar essa vaga. Né? Ele vai escolher, ele vai fazer uma seleção diante de vários currículos, ele vai fazer entrevista, ele vai ter uma forma de selecionar e ingressar as pessoas na vaga. Não tem critério de raça, né? Eu percebo, né, eu, enquanto supervisora de estágio, eu sempre tive atenta a essa questão, né, eu sabendo da dificuldade maior que os estudantes, né, pretos e pardos têm para ocupar essas vagas, eu sempre fiquei muito atenta, né, na hora da seleção, na hora de poder saber quem vai ocupar essa vaga, quem tem o melhor perfil,
mas eu sempre observei muito a questão racial. E, por fim, eu sempre tive estagiários pretos, a maioria pretas, né? Meninos também já tive. E dentro de uma equipe, né, que composta, né, por advogado, psicólogo, né, que tem seus estagiários brancos. E aí tem um histórico, né, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que os estagiários pretos, todo mundo falava, viu estagiário, estagiário é da Esther, né? E isso Já porque identificava, né, que é de Esté. eu sempre fiquei muito atenta a isso, né? E essa coisa da gente ser sensível, né, a questão que diz respeito a gente, né, então a gente tem uma sensibilidade maior para essa questão, e isso foi criando outros olhares dentro das equipes ali de atendimento, né, até porque a gente tem uma sala de espera, né, de atendimento eminentemente negra, né, violação de direito, a gente sabe para quem vai essa violação, né? E as Uhum. pessoas que procuram a clientela, né, do atendimento, a grande maioria é negra. E isso foi mexendo com as equipes, né? Então, tanto os profissionais de serviço social sensíveis, né, à questão racial, ao realizar a escuta qualificada, percebe o racismo intrínseco numa narrativa, mesmo que não verbalizada. Então, hoje a gente tem uma equipe dentro da Secretaria de Direitos Humanos, na ouvidoria, todas as áreas têm estagiários e profissionais negros, né? E hoje a questão racial ela é muito discutida, né? Ela é muito qualquer situação a gente sabe que o que permeia o que é mais importante naquela narrativa que às vezes nem é verbalizada é a questão racial, muitas vezes, né? Enfim, e isso eu acho que eu consegui sensibilizar de alguma forma, né? As equipes de atendimento. E eu acho que hoje, né, também as crescentes, né, discussões da atualidade após graves episódios de violência racial fizeram com que o tema entrasse nas pautas de todas as ações coletivas, né? Hoje a gente tem uma discussão muito grande racial, né, até em função de várias situações midiáticas, né? Assim como vidas negras importam, né? Acho que a custa de muito sacrifício, muita violência, é que se conseguiu sensibilizar, né? Acho que hoje a gente, coisa que há um pouco tempo atrás a gente não via, era as mídias, né? Falarem de questão racial. E isso foi à custa de muito sangue. Né, hoje está aí, está na pauta, e acho que o serviço social ele não está se omitindo em discutir. Né? Eu falo até pela minha participação na BEPS, que hoje a gente tem vários eventos, várias discussões, né, que a questão racial está na pauta. Então, é uma necessidade de mudança muito grande, né? Acho que a BEPS, em 2018, ela criou um documento que chama Subsídios para o Debate sobre a Questão Étnico-Racial na Formação de Serviço Social. E isso é muito importante, né? Porque ali é um documento que ele coloca várias situações que tem que estar na formação do serviço social. Acho que a luta maior agora é para que as unidades de ensino insira, né, na prática essa discussão e essa temática. Então, acho que a gente deu um primeiro passo, né? A gente precisa caminhar muito para o serviço social poder assimilar essa temática como uma grade curricular que transpassa todas as áreas, né, do saber no serviço social, que seja transversal, que seja discutida e que seja que consiga formar
profissionais muito atentos a essa temática, né? Então, acho que a gente só está começando, né? Essa era uma questão, né, que eu queria colocar. Uma outra questão, né, que eu queria trazer aqui também, que eu acho muito importante, que é a questão da imigração e refúgio, né? Que cada vez mais desperta o interesse do serviço social sobre essa temática, né? Que trata de um tema muito vasto, né? Falar de imigração e refúgio é muita coisa, né? Mas que aqui eu quero falar da imigração negra, né? Que ela é bem diferenciada das imigrações, né? E refúgio de outras populações, né? A população negra, a imigração negra, ela é muito diferenciada. Então, vou falar um pouquinho por que ela é diferenciada, né? E acho que cada vez mais, né, o serviço social sendo profissional de ponta, né, que está sempre na linha de frente, tem se interessado muito, né? Eu tenho sido convidada para vários locais, né, para falar de imigração e refúgio, dentro das universidades de serviço social, né, curso de serviço social. Então, acho que é um tema que, até um tempo atrás, todo mundo entendia que era imigração e refúgio é do direito, ou é de relações internacionais. Só que ele fica lá na área do direito e quem está aqui na linha de frente é que acolhe, né, essa temática, né, essa demanda. Então, o serviço social está se apropriando disso, né? Porque tem várias especificidades para falar de refúgio e imigração, né? E a gente não tem, no serviço social, não tem nenhuma discussão que possa trazer essa discussão. Então, fica sempre a cargo de um evento, ou de uma fala, ou de pessoas que escolheram, né, como tema, né, de aprofundamento, de TCC, para poder conhecer um pouco mais. Mas, de qualquer forma, está se iniciando o interesse do serviço social pela demanda, né? Então, aqui eu queria destacar a imigração negra no Brasil, né? Então, uma vez que esses indivíduos, né, os imigrantes negros que aqui chegam, né, muitas vezes eles vêm de países africanos ou do Haiti, né, ou de algum país da América Latina, e são, na grande maioria, principalmente os africanos e haitianos, eles são de lugares onde não existe racismo, né? Eles não sabem o que é racismo. A gente sabe de história de imigrantes africanos que chegam aqui, principalmente angolanos, né? Que acham que o Brasil é igual ele vê nas novelas brasileiras que passam lá no país deles, né? Que é uma sociedade harmônica, e que tem brancos e tem negros, e que as pessoas se relacionam muito bem. E aí ele vai percebendo que essa sociedade não é aquela que ele entendia que era a novela, né, que ele conheceu através da novela. E aí ele percebe que tem racismo, ele percebe que ele é excluído, ele não consegue inserção no mercado de trabalho e ele não sabe por quê. Né? O que está acontecendo? Muitas vezes, a gente lá na Secretaria de Direitos Humanos, a gente acompanhou muitas histórias, né, de imigrantes negros, né, principalmente os imigrantes negros, e parece, tinha um chefe que ele dizia, os imigrantes negros, eles vêm aqui porque tem a Esther como referência, que era a pessoa que eles se identificavam, né? Então, eles buscavam, até porque eles acham que ia ser melhor entendidos, né, se eu tivesse perto. E eu entendo que é um pouco isso mesmo, né? Alguns até ficavam felizes, né? Quando eu chegava para o atendimento, nossa, uma mulher negra, né? E, enfim, é porque eles, pelos lugares que eles passavam aqui no Brasil, né? Os atendimentos, dificilmente ia ter um negro ou uma negra
para poder acolher. E, enfim, a situação de racismo, ela se manifesta, né, ela é percebida entre eles de várias formas. Né? Então, eu lembro que um dia eu e a minha estagiária, a gente foi para o atendimento, era um jovem, um menino muito jovem, acho que era da Guiné, ele falava bem português. E aí ele ficou tão feliz de ver a gente atendendo, e ele falou olha, com vocês eu posso falar, porque tem gente que fala que eu sou louco, mas eu não sou louco. Sim, que acontece? Por quê, né? Aí ele fala, Sentiu porque muitas. representado, né? Acolhido. Sim, e ele sentiu muita vontade só de ver a nossa, que estava sendo acolhido por profissionais negras, né? Nossa, ele ficou muito feliz e falou com tranquilidade. E ele falava, olha, eles falam que eu sou louco, mas eu não sou louco, porque ele já tinha ido num outro atendimento e falaram para ele, olha, procura um psiquiatra, enfim deram uma outra direção. Mas a história que ele trouxe era que em todo lugar que ele ia, ele era perseguido. Né? E aí ele contou várias situações, né? Ah, eu estava outro dia no metrô e tinha um monte, tinha jovens, eles começaram a me encarar, né? Alguns jovens olharam para mim, daí disse que a hora que ele desceu do metrô, os meninos correram atrás dele. E aí ele teve que entrar no banheiro, ele disse que ficou muito tempo lá no banheiro até sentir que ele poderia sair, que os meninos não tivessem mais lá. Mas ele acha que os meninos iam agredir. Né? Eu falei, bom, é possível, né? Enfim. Aí ele conta que um dia ele estava andando na rua, a polícia começou a andar do lado dele, né? E falando, você é brasileiro? Falou, não. Da onde você é? Eu sou da Guiné. Ah, não é nigeriano? Não é traficante, não? Não, sou da Guiné. E aí tá, porque tem um estigma, né, de imigrante Aham. nigeriano, traficante, enfim, isso é um estigma, né? Eu conheço vários nigerianos que também carregam isso aqui, né? Enfim, e aí ele achou que era o que, que eu faço para não ser mais perseguido? E aí a gente começou a conversar que o Brasil existe racismo e que isso não tem objetividade para a gente trabalhar. Né? Como é que eu vou trabalhar essa demanda de denúncia de policiais perseguindo ele? Não tem nada objetivo para a gente trabalhar. Né? Não teve agressão, não sabe quem é, não tem nem o dia nem a hora, não tem dados, né? Mas tem coisas que a gente poderia conversar. Então a gente conversou com ele que assim o Brasil, infelizmente, é isso. Você vai ter que enfrentar. Então, o que a gente pode é conversar formas de enfrentamento para você não sofrer mais, né, dessa forma. E aí ele voltou, acho que mais umas 2, 3 vezes, só para conversar sobre racismo, para ele entender o que é racismo. Porque no país dele todos são negros, né? Sei lá, desde o presidente, né, até a população mais pobre do país, todos são negros. Não tem diferença racial. E acho que o impacto dessa nossa sociedade é muito forte para alguns deles, né? Então, um sofrimento muito grande. E acho que só para falar da diferença, né, de imigração, porque vários imigrantes, né, brancos não passam por isso, né, não tem esse tipo de situação. Então, o imigrante negro, ele é mais abordado, ele é muito mais violentado, né, mais violações de direito do que nós, afro-brasileiros. Né? Até porque esse país não é seu, esse país é nosso, vai embora, você não é desse país, coisa desse tipo é natural. Natural não, com muita frequência se ouve, né? Enfim, e o sofrimento é muito grande, né? E aí, só para lembrar aqui, a gente tem uma campanha de 2015 de combate à xenofobia do Ministério da Justiça.
né, acho que muitos devem ter ouvido, o Ministério da Justiça lançou um slogan, né, uma frase, eles colocando assim: somos todos imigrantes. O tema era para combater a xenofobia, né? E o movimento negro, né, combateu isso com muita veemência. Essa frase só reforça o racismo, porque nós não somos todos imigrantes. Quem é imigrante, porque nós viemos na condição de escravizados, né? Então a gente não veio na condição de imigrante. Então, esse Somos Todos Imigrantes foi muito combatido. E aí eu vou só tentar narrar um pouquinho essa linha histórica, né, do que é imigrante e o que é o povo escravizado. Tá na minha hora já? Não, pode continuar falando, eu estou. Tá. Então, se a gente trouxer aqui uma linha histórica, a gente vai lembrar, né, que foram mais de 3 séculos, né, de escravização, de pessoas, né, que foram sequestradas, né, do continente africano para ser explorado, né, no Brasil e nas Américas, né, e, e a questão da escravização no pós-abolição, né, ou mesmo antes do pós-abolição, já tiveram várias situações de eliminação do povo negro no Brasil. Até porque o primeiro censo, né, de 1872, ele apontava, né, eu não tenho aqui os números, mas um contingente muito grande de povo escravizado, de negros aqui no Brasil. Era maior a população de negros do que a de brancos. Então, prevendo a abolição da escravidão, tinha que ter uma forma de eliminar esse povo negro. Né? Como é que a gente vai ter um país formado por um grande contingente de povo preto? Então, aí teve a ideia de branqueamento, né? O projeto de nação no pós-abolição era um projeto de branqueamento da população do Brasil, né? E qual foi esse projeto de branqueamento? Foi a imigração. Imigração quando transformou a mão de obra escravizada para mão de obra assalariada. Essa imigração, ela veio carregada de expectativa de uma nova nação, né? Essa nova nação seria a nação branca, né? Branquear a população e através de benesses, né? A população europeia que veio para trabalhar, né? Como assalariado, ela teria condições de fazer esse país uma grande nação, como se esperava, né? E a identidade nacional que era pensada, né, como que eles iam formar uma nova identidade nacional? Através de controle matrimonial, através de miscigenação e através de seleção de imigrantes, né? A imigração como projeto de nação. Então, quando a gente fala de imigração, imigração são esses que vieram já com terras, né? Teve a Lei de Terras de 1850, onde a população assalariada tinha condições de adquirir terras, e a população preta e indígena ficaram de fora da lei de terras, e que a gente tem consequência aí até hoje. Né? Na lei de terras é a lei de exclusão da população negra e indígena, né? E eu queria lembrar, eu sempre, quando eu falo disso, eu trago um pouco, que eu não tenho imagem aqui, mas em 1911, logo no pós-abolição, né, o Brasil participou do Congresso Mundial das Raças, né, e acho que é uma história conhecida aí, mas acho que é importante falar, né, na questão da imigração e esse Congresso Mundial das Raças, onde o Brasil queria ter um destaque, né, em Londres, né, nesse congresso, onde estavam vários representantes de países aí, e o Brasil queria apontar o tanto quanto o seu projeto de nação. Né? E embora a grande população negra, tinha uma grande população negra,
o João Batista de Lacerda, ele foi representar o Brasil nesse congresso. E ele levou um quadro, né? Um quadro chama Redenção de Cã. Acho que várias pessoas já viram esse quadro, né? Ele é famoso quando se discute a questão racial, ele está sempre lá, colocado, Redenção de Cã. E ele, no quadro, ele aponta, ele mostra, o quadro foi pintado por um pintor em 1826, mas ele, em 1911, pegou esse quadro e levou no Congresso para mostrar a questão do branqueamento do Brasil, né, do povo brasileiro. Aí o quadro mostra uma senhora negra, negra retinta, mostra uma mulher jovem, não tão negra, mostra do lado um homem, né, branco, e tipo um casal, né, uma mulher não tão preta, um homem branco e um bebê branco, né? Então, o que que ele mostrava? Que a miscigenação faria com que dentro de 3 gerações não existisse mais negro, assim como o quadro apontava, né? Uma senhora e um casal jovem e o bebê branco, né? Então, era isso que ele apontava. Acho que quem tiver a oportunidade de ver esse quadro vai ver muito comentário, muito significativo, né? O quadro chama Redenção de Cã. E é esse quadro que ele levou para Londres para falar do branqueamento da população brasileira através dos projetos de imigração, né? Eliminação da raça preta pela imigração branca, né? Então, é interessante a gente ver isso sob a ótica da imigração, né? Por isso que não somos todos imigrantes, né? Enfim. Então, a gente pode destacar aqui que desde a época da abolição da escravidão, da escravatura, não se tem mais notícia da entrada de africanos no Brasil. Então, teve a abolição, de hoje em diante não entra mais, porque teve a lei Eusébio de Queiroz, né, que proibiu a entrada de africanos, porque em função fechou os portos para a imigração africana, imigração de africanos escravizados. E desde a abolição da escravidão, ninguém mais entra no Brasil, africanos não entram, né? E aí tiveram uma série de leis, né? Leis de povoamento, leis a gente tem uma coletânea de leis da época, né? Tanto leis nacionais como locais, que falava dos imigrantes indesejáveis, né? Que eram a grande maioria do continente africano, né? Assim como algumas leis falavam de orientais também, né? Mas foi proibido legalmente, por leis, várias leis, né? Então não se entrou mais africano no Brasil desde a escravidão. A gente não tem registro. A gente também tem histórias de retornados, né? Acho que alguém já ouviu esse termo. Os retornados eram povos africanos que foram devolvidos para a África no pós-abolição, ou mesmo antes do pós-abolição, assim como eles foram para a Nigéria, para o Togo e para um país que eu esqueci. Mas para alguns países africanos, vários deles foram retornados, né? Foram devolvidos, né? E aí a gente até tem alguns documentários aí que falam dos retornados, né? Eles chamam de agudás, os retornados. Então, se você procurar agudás, você vai ver várias histórias de retornados, né? Porque era para diminuir o contingente de negros no Brasil. Então, foi uma grande leva de africanos para alguns países, né? Alguns foram porque escolheram ir, outros foram forçados. Aqui você não fica mais, né? Não tem mais escravidão, você retorna. E o país deportou vários africanos, né? E a gente tem também, na questão de eliminar negros do Brasil, a gente tem a Guerra do Paraguai, né? Na Guerra do Paraguai, tem um autor que chama Chavenato.
ele fala que a Guerra do Paraguai ela só serviu para matar negros que forem brasileiros que forem encaminhados para a guerra. Né? Então, tem várias histórias aí da Guerra do Paraguai que apontam o tanto quanto eliminou negros nessa guerra. Né, que foi também uma forma de branquear o Brasil, eliminando a quantidade de negros. Né? E tem várias histórias aí, e tem também, eu queria chegar até o governo Jânio Quadros, né? O governo Jânio Quadros, que foi na década de 60, foi o primeiro presidente do Brasil a buscar relações com a África, depois da escravidão. Porque até então ninguém tinha pensado no continente africano. A gente entende que o governo Jânio Quadros ele montou uma estratégia comercial, de exploração mesmo do continente, mas tentando essa aproximação com a África, né? E como contrapartida, o governo Jânio Quadros ofereceu as universidades brasileiras para os jovens de alguns países da África para poder estudar aqui no Brasil. Né? Então, por um lado, interesse comercial, né? Por um lado, relações diplomáticas, né? Ele montou o primeiro presidente que se aproximou da África e montou embaixadas, né? Na Costa do Marfim, na Etiópia, na Nigéria, em Gana. A primeira embaixada foi em Gana. Né? Então, é lógico que o governo Jânio Quadros tinha questões, né? Várias questões aí discutíveis, né? Enfim, mas na questão diplomática, ele foi o presidente que aproximou o Brasil da África. Né? E nessa aproximação, com essa oferta de intercâmbio estudantil, ele foi o primeiro passo para o embrião de um programa, e desde lá até hoje ainda permanece, né, o programa PEC-G e PEC-PG, né, nas universidades públicas do Brasil. Né, a gente tem esse embrião lá no governo Jânio Quadros, né, oferecendo as universidades para os jovens africanos, e isso foi aprimorando até esse programa que a gente tem hoje, PEC-G e PEC-PG, que acho que você, na sua universidade, deve ter estudantes africanos, né, que veio através de intercâmbio, e dentro desse programa formalizado hoje, né? Enfim, e aí eu digo que nós, afro-brasileiros, a gente não veio na condição de imigrante, a gente veio na condição de escravizados, né, de explorados, a gente foi sequestrado, né, para poder ser explorado aqui no Brasil. Então, a gente não é imigrante porque a gente veio como escravizado. Agora, depois dessa entrada de estudantes africanos, a gente pode dizer que começou uma imigração africana. Né? Então, a imigração africana, ela inicia a partir dos estudantes africanos, na década de 60. Né? Porque antes disso não dava para dizer que éramos imigrantes. Não somos, não somos imigrantes, fomos escravizados, fomos explorados, né? E agora sim, a partir da década de 60, os imigrantes africanos que entraram na condição de estudante, aí pode ser chamado de imigrantes, né? Então, e depois disso, ainda teve as leis de refúgio, né? Vieram vários angolanos, né? Porque a história da imigração africana ela é a partir da década de 60 e até hoje, né? E muita coisa aconteceu até hoje, né? Vários fluxos migratórios aconteceram, várias situações de guerras. Teve também a grande a descolonização
de alguns países africanos, né? E os conflitos. Isso teve também um fluxo muito grande de entrada de imigrantes, tanto na condição de busca de sobrevivência, né? Como a busca de trabalho, como a busca de proteção e refúgio. Né? E aí sim, a gente pode dizer que é um fluxo migratório da população negra, muito diferente da população branca, né? A gente não se compara. É outra história, né? É outra forma de inserção na nossa sociedade, né? E acho que Tratamento isso diferente, né? foi Tratamento diferente, né? Inclusive. muito, muito diferente, né? E acho que é isso que a gente contesta, né? Quando fala somos todos imigrantes, vários grupos, vários movimentos de luta, eles têm esse slogan e falam com muita categoria: somos todos imigrantes. Somos quem? Você está falando de brancos, Tá não está falando falando de de quem? pretos. Enfim, eu acho que a gente, né, serviço social, entender um pouquinho, né, essa diferença, né, de migração, até porque é uma temática que está cada vez mais dentro do serviço social. Acho que entender essa diferença é primordial para a gente poder trabalhar, se sensibilizar e saber qual é a intervenção adequada para esse tipo de demanda. Né? Então, eu acho que é importante, sempre que eu posso falar da imigração, né, eu acho que é muito importante, né, e é isso que eu fiz questão de trazer um pouquinho hoje também, até para ver se tem outros interesses, né, se as pessoas quiserem, tanto eu como meu sobrinho é o Alex Vargem, que a gente tem feito várias falas, várias palestras aí falando da imigração negra, né? Ele hoje é doutorando na Unicamp, aqui em São Paulo, né? E ele aprofundou muito, né? O que antes ele me acompanhava enquanto militância, hoje ele me ensina muito, porque ele aprofundou de uma tal forma que ele me ensina muito. Então, eu acho que é super importante a gente falar disso, porque poucas pessoas falam, né? Sim. Então, fiz questão de trazer um pouco também. Acho que é Ai, um que pouco isso. massa. Muito massa, Estel. Muito conteúdo, né? Importante, necessário mesmo. É, de fato, um assunto que, no contexto, né? Falando do nosso lugar, né? Da nossa categoria, a Sim, gente precisa conversar mais. E assim, sim. estamos aqui, né, gente, nesse diálogo antirracista com Esther Vargem. Hoje o nosso tema é a dimensão do atendimento às violações de direitos numa ótica étnico-racial. E aí a galera que está aqui chegou, está agradecendo, né, parabenizando pela sua fala muito assertiva. Temos aqui assistentes sociais que compõem também a nossa Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Tem aqui pessoas da minha família que está prestigiando o espaço, lá de Ubaitaba. Quero Ah, registrar, legal. sempre gosto de registrar, né, quando nossa família tem, né, essa possibilidade de prestigiar os espaços que a gente constrói, né, de valorizar os movimentos que a gente realiza, porque também é por elas e eles, né, o nosso movimento, não é, Esther? Sim. E aí aqui só vou ler aqui alguns comentários, as pessoas, né, falando, é, cadê aqui? Já pedi para deixar perguntas. A Loiva de Oliveira, que também é da Frente Nacional, ela está dizendo: Esté, querida, que fala assertiva e potente, gratidão. A Dani, né, a Daniela, ela está falando: Esté maravilhosa, nos enriquece com as suas reflexões. André, que também é da Frente. Esté é uma conjunção de potência, acolhimento e afeto. Grandes reflexões. Tem mais comentários, viu, bonita? Thales, Thales também, que é da Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, está dizendo quantas reflexões importantes, Esther. Gratidão pela partilha. E Ah, temos que uma bom. pergunta também, Esther, que foi feita aqui por Dani, né?
que ela diz assim, Esther, como lidar com colegas não negros que não estão sensíveis a este debate? Colegas, acredito que ela queira, né, dizer a colegas assistentes sociais também, não negros que não estão sensíveis ao debate étnico-racial. O que é que você diria aí, Esther, em É, relação a essa pergunta? então, acho super importante pensar isso, né? Acho que os racistas, eles geralmente pegam a gente de surpresa, né? Quando você menos espera, você está dentro de uma situação que você não esperava e você fica sem reação, né? Mas É. aí, no caso, Dani, ela está falando de pessoas que não são sensíveis, né, à questão racial. Eu acho que a gente tem que ter um preparo, né? Eu acho que nós, assistentes sociais, acho que é isso que vocês estão fazendo no coletivo, né? Nessa frente nacional, né? Assim como outros coletivos, discutindo questão racial, porque é só dessa forma porque ainda a gente que tem um pouquinho, eu que tenho estrada, tenho idade, tenho preparo, tenho várias formações dentro da questão racial, ainda me pegam de surpresa, né? Tem coisas que a gente não espera e acontece. Então, quanto mais a gente aprofundar nessa questão, né, de entender essa complexidade, né, social, racial, como que se dão essas relações, é a forma, né? Até para a gente achar a forma adequada de conversar com essas pessoas, né? Porque não dá. A gente tem que ter estratégia para poder atingir, né? Não é de qualquer jeito, não é a qualquer momento. A gente tem que pensar e tem que ter estratégia, e para isso tem que ter preparo. E é isso, acho que a Dani deve estar se preparando também, já que ela pertence à frente, ela também deve ter, estar buscando conteúdos até para lidar com a situação. Não sei, eu não vejo uma receita pronta, porque as coisas Uhum. são muito complexas. Mas é o preparo, eu entendo que é o preparo de cada um de nós para enfrentar essa situação, né? Loiva está aqui perguntando, Esther, que estratégias podemos construir para elucidar as contradições do discurso antirracista fundado nos pactos da branquitude e como fortalecer os processos de aquilombamento? Acho que você, com a sua fala, você acabou até entrando, né, um Sim, pouco aí, sim. mas gostaria de trazer mais algumas Eu contribuições. entendo que é isso. E eu acho também que a questão de aquilombar é uma questão muito importante, né? Porque muitas vezes a gente se vê muito sozinha, né? Ainda que a gente perceba, ainda que a gente sinta a questão, o racismo, as situações que o racismo traz para a gente, se a gente está sozinha, a gente não tem forças, né? Acho que esse aquilombamento é uma forma muito boa de fortalecer nossa luta, né? De fortalecer, aprimorar nosso discurso, fortalecer luta. Eu vejo a única forma é essa, né? Através dos nossos círculos, né? Não necessariamente a gente se unir para discutir questão racial, mas os círculos, né, que a gente anda, que é na questão da religião, na questão dos grupos, né, que se identificam, né, enquanto estudantes, vários grupos em vários lugares, né, e é isso que vai. Muitas vezes a gente, numa conversa informal, a gente consegue assimilar muita coisa, fala, poxa, como que ele pensou aquilo dessa forma e eu não tinha observado isso? São formas, né, porque eu acho que é muito cansativo para a gente, né? O tempo todo, 24 horas do dia, a gente está pronta para enfrentar o racismo. É muito desgastante, né? Então, acho que buscar espaços, né, mais acolhedores,
mais do nosso povo, os nossos iguais, né, que a gente consegue superar. Senão a gente não dá conta, a gente enlouquece, né? É um Sim. pouco isso que eu penso. Isso cansa muito nossa beleza. É verdade. É Cansa muito isso. nossa beleza. Racistas que não deixam a gente em paz. E aí Sim. eu fiquei aqui, né? Eu fiz algumas anotações e achei assim interessante quando você fez no início da sua fala, né? Trazendo sobre a sua escolha profissional, né? Por que que escolheu Uhum, o serviço social e que quando chega nessa criando aquela expectativa, né? De que sim, naquele espaço na sua época, né? Na formação iria, né? Se ver, né? Se sentir sim. representada também quando o assunto é as questões étnico-raciais, e aí vem a frustração. E aí eu fiquei lembrando do meu processo também de escolha, né? Por que que eu escolhi o serviço social? Na verdade, o que me impulsionou a escolher ser assistente social foi a minha atuação no movimento negro, no contexto de educação Uhum, antirracista em periferia, né? Onde, a partir desse lugar, eu fiquei me perguntando qual a profissão, né? Qual profissão? No processo de preparação do vestibular, né, em 2010, me preparando para o vestibular, ficava me perguntando que profissão escolher, né? Qual curso eu vou escolher? Porque não é só escolher um curso, serão alguns anos de dedicação, né? E é para uma formação profissional. E qual o objetivo dessa formação para mim, né? E no movimento negro, eu tive a oportunidade de ter uma formação política, né, no curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, aqui em Cajazeiras 5, e a gente vai, né, ampliando o nosso olhar sobre aquilo que você falou, que não dá para a gente dissociar questão social de questão racial, né? uhum, Não tem como a gente pensar as desigualdades no Brasil, não tem como pensar as relações sociais no Brasil desvinculado, né, do entendimento de que no processo, numa sociedade escravagista, é a partir de uma sociedade escravagista que a gente vai sofrer os impactos até hoje das relações, né? De como o que é ser negro, o que é não ser negro no Brasil. E aí eu nessa escolha, né, eu preciso assim, de uma profissão que me possibilite também dar continuidade a esse movimento que eu realizo aqui, nesse quilombo educacional. E aí chego no serviço social. E assim, da sua época para cá, tem muita coisa que ainda não mudou em relação a essa coisa de se frustrar no contexto da formação, tá. né? Não é que no meu período eu concluí minha graduação, terminei em 2018, é recente, Ah, mas sim, foi foi a partir da minha participação no movimento estudantil, né, através do centro acadêmico, e também transitando por outros espaços, de movimentos sociais, que eu fui fortalecendo a minha formação política em relação ao debate étnico-racial. Na formação em serviço social, né, nós temos a discussão, mas ainda é um desafio transversalizar esse debate em todas as uhum, disciplinas. A gente acaba, né, pautando mais a discussão em uma disciplina que não dá conta de tudo, logicamente, sim, né? sim, Não é nas disciplinas também, não é só na graduação que a gente vai dar conta desse debate, mas ainda há, embora, né, a nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, nas diretrizes curriculares, né, tem aí recomendação para transversalizar esse debate no nosso sim, currículo, ainda temos né, alguns passos a dar para avançar nesse aspecto. Então, nesse sentido, para mim também, eu tive meus momentos de frustração, né, no contexto da minha formação, mas tive a oportunidade de aquilombar em outros espaços, né? ah, E não só assim, a gente fala da oportunidade, mas também buscar essa oportunidade, conversar com as pessoas, né? Procurar saber onde é que está rolando aí esse esquema, onde é que está sim, rolando aí sim, essas conversas, para a gente não ficar ali imersa, né?
em um único espaço, como se a universidade fosse nos salvar nesse sentido, sim, que eu acabei compreendendo que é o contrário. Muitas vezes é o espaço da universidade que também produz racismo, né? Que reproduz racismo, inclusive sim, contra sim, nós, contra a nossa própria existência, a nossa presença no espaço, né? Quando sim. nós levamos também as nossas referências negras, né, para discutir os Uhum, TCC. Olha isso, quando você fala que teve que mudar, né, mudar o tema porque não sim. tinha. Imagine É o uma quanto que. Olha violência, só né? como isso é violento, né? Isso é Uhum. violento demais. Então, e infelizmente, Esther, do seu tempo para cá, assim, tem coisas que ainda não mudaram, né? Tem coisas que ainda não mudaram, tem Infelizmente, colegas que ainda se deparam com isso. nossa, muito triste isso, né? E eu acho que a gente ficou muito tempo, quer dizer, o Brasil negou essa discussão durante muito tempo, e a academia não é diferente, né? A academia, os espaços de formação, também nunca considerou a questão racial, né? Imagina se a gente fala, por exemplo, o Congresso da Virada não ter destacado nada de questão racial, né? Não teve uma discussão mais apurada, e só agora, né, no tempo presente, que conversa sobre a possibilidade de inserção, de aprofundar essa temática, né? Então, isso é tudo muito novo, né? É É muito nova babado, né? essa discussão. É E é por babado, é tudo isso que a gente novo. não sabe. A gente não sabe se sair, né, nessas discussões, porque a gente faz parte dessa sociedade. As Exato. nossas questões nunca eram importantes, né? Ou não são importantes ainda hoje, né? Acho que ela só está sendo destacada em função também da pressão, nossa pressão, né, do movimento negro, além dessas grandes violências, né, que a gente tem presenciado, né? Exato. Bem, E assim, é novo essa questão de. É novo no nosso. Na nossa. Na nossa, como é que eu posso dizer? No nosso passo dado, né? Porque racismo não é novo, né? Racismo tá ah, aí, sim, sim, racistas já existem há séculos, sim, atormentando nossas vidas, mas como eu digo, né? Acho que nunca é tarde. Que bom que né, o serviço social, né, que nós, assistentes sociais e especialmente as que me antecedem, né, que tem aqui você, tem outras vivas aí também para a gente poder referenciar, né, como a sim, professora Magali Almeida, a professora Elizabeth sim, Pinto, né, então assistentes sociais negras também comprometidas, que até hoje mantém aí, ainda tem fôlego, né, apesar sim, com certeza em vários momentos cansar as belezas delas lutando contra o racismo no âmbito da nossa profissão, né? Mas tem aí mantido esse fôlego e também tem nos oxigenado, né? Então isso é muito sim. importante. Eu vou ler mais comentários aqui, viu, querida? Ah, Já tá bom. chegamos a 1 hora de live. Vou ler aqui mais alguns comentários que as colegas estão participando. Dani está dizendo, Gilmara, que potência ter você conosco. Obrigada, lindona. Brilhante moderação deste lindo encontro. Prazer todo meu poder, né, ser parte de uma frente nacional de assistentes sociais no combate ao racismo. Isso aqui é também a representação desse aquilombamento, né, para poder Sim, amenizar, digamos que amenizar as frustrações que a gente às vezes tem que se deparar no decorrer da nossa formação, né? Na nossa sim, formação sim, profissional. Carol Carmo, Carol Ramos, né, que é professora também, é sim, assistente social, ela está dizendo: maravilhosa análise, Gil. Penso que ainda caminhamos a passos lentos no quesito formação, mas estamos caminhando. E a existência de espaços como esse da frente, grupos de estudos que surgem e resistem na academia, fortalecem a luta. É verdade, sim, cara. Carol é outra assim maravilhosa que eu também, acho que eu já disse para ela, sou super fã, porque é outra referência também na luta, né, ah, antirracista que aí bom. no contexto da nossa profissão. Aham, Laís Nascimento está dizendo:
Tenho a nossa nova mestranda, viu, Esté? Lalai, Ah, tá aí lalai.fm, a nossa nova mestranda em serviço social. É agora minha colega parabéns, é, no parabéns. do programa de pós-graduação em serviço social da UFBA. Foi recentemente aprovada, estamos muito felizes por ela. Quero fazer aqui esse destaque, que é sempre bom registrar que tem mais Ah, das legal, nossas legal. ocupando esse espaço, né? E aí E ela qual é o disse tema que você trabalha? eu não trabalho, não atuo, não Não, não, atuo. no mestrado, projeto de mestrado. Ah, sim, sim. A linha de pesquisa é questão social e diversidade humana, e eu estou desenvolvendo uma dissertação, né, com coautoras, né, com travestis negras, trazendo uma Ah, discussão sobre a potência política, né, de travestis negras, mesmo frente a violações de direitos, né, mesmo frente às diversas violências, o quanto que elas ainda, né, conseguem incidir, né, a partir das suas experiências, das suas narrativas, né, conseguem resistir diante de tanta violação de direitos. E aí a ideia é trazer uma conversa, né, com referências também negras, uhum. Nélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, e também de transfeministas, né, intelectuais transexuais e travestis que escrevem. Ah, E aí, assim, a ideia é discutir sobre cisgeneridade, né? Trazer, uhum. falar de cisgeneridade não só enquanto identidade de gênero, mas como a partir do meu lugar de mulher negra cisgênera, né? Discutindo o quanto que essa identidade de gênero ela também tem uma representação de necropolítica, né? Que é o projeto Sim, de morte contra vidas de travestis negras. E é uhum. problematizar esse lugar também, problematizar essa estrutura, né, opressora e potencializar as narrativas de travestis negras em Salvador, né, Ah, aqui em nossa, Salvador. que trabalhão, hein, que você vai ter. Então, eu tô, né, assim, era para estar finalizando esse trabalho, inclusive, esse ano, né, mas assim, em contexto de pandemia, várias questões, também ainda não consegui dialogar com as coautoras, né, porque é fundamental as falas delas. Uhum. Sim. Então, várias coisas me condicionaram a solicitar uma prorrogação aí para o Ah, próximo ano, mas vai sair. não Vai esquece de me sair. chamar. Quero assistir a banca. Oh, vai ser uma honra, vai ser uma honra. Esse trabalho Ai, está sendo coisa boa. orientado, não sei se você conhece, está sendo orientado pela professora Valéria Noronha, que é uma parceira aí, que Ele está é de aí. São Paulo? Ela é do Rio, mas ela tá aqui na Bahia. Ah, não, tem uma Ela é Valéria que eu não lembro. ela é professora também do curso de serviço social da UFBA, da Tá. graduação e da pós. Aham. Pois Nossa, é, muito, muito bonito o trabalho, hein? estamos Importante. aí, né, tecendo narrativas dissidentes nesse espaço que também é opressor. É, nossa, muito. Pois é. Deixa eu ver aqui, Lalai, sim, que eu falava dela, né? Ela disse: tenho muito orgulho de partilhar esses espaços contigo, comigo. Obrigada, Moura! Que excelente mediação, que momento maravilhoso. E Loiva está dizendo: que mesa maravilhosa, nossa querida Esté e nossa querida mediadora Gilmara. Gratidão. Tema maravilhoso. Só elogios, querida. Só elogios aí, viu, pra Ai, gente. coisa boa. Nossa, muito bom. Que você é Muito bom. top. Pois é, Esté. Então, assim, gente, olha só. É, Esté querendo trazer, né? Colocar mais algumas questões. Fique à vontade. Já estamos a quase 1h30 de live. Também, Nossa, né? E você vai também descansar sua beleza. Então, querendo, né? Fazer aí algumas considerações. Pode ficar à vontade. Galera querendo aham, fazer mais perguntas. Manda aí pra gente já tá, chegar na nossa. Vou colocar uma reticências, não ponto final, viu, lindona? tá bom.
Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, agradecer o Ricardo, você, e acho que eu desejo vida longa para essa frente, e já sou fã dessa frente nacional, né, que eu acho super importante, né, eu valorizo muito ações desse tipo. E acho que a gente só vai conseguir encontrar o nosso lugar, avançar, à medida que a gente conseguir agremiar pessoas com esse mesmo propósito, né? E acho que é isso que eu vejo, como é importante essa agremiação de assistentes sociais negras, né, e nessa luta antirracista. Então, fiquei muito feliz, né, de poder receber, muito lisonjeada, né? Eu falei, Ricardo, com tanta gente super importante, né? Tanta gente que tem tanta coisa, eu não, é você, nossa, para mim, assim, fiquei muito orgulhosa, né, dele me escolher, de você me acolher, né, que eu não conhecia e fiquei conhecendo. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, da minha vivência, minha experiência, que me deixou muito orgulhosa de poder estar aqui, viu? Muito obrigado para vocês todos aí, tá Ai, bom? que maravilhosa, Esté. Lai está dizendo, Esté, obrigada por essa troca, obrigada por aceitar esse convite e nos proporcionar tanto aprendizado, né? Lai também, que é da frente, e realmente é uma fala assim muito potente mesmo, importante e que deixa aí com gostinho de quero mais, né? Para a gente poder, né? Quem sabe aí promover outros encontros para a gente estar, né, tá falando mais ainda a respeito desse assunto, né, dos diversos assuntos que você trouxe, né? Então, essa questão da. Eu fiz anotações aqui. O quanto que é importante a gente ficar, né, atentas, né, e atentos à questão do racismo, né? Quando você falou o racismo intrínseco numa narrativa que muitas vezes a pessoa ela não diz que sofreu racismo, né? Ela não fala Sim. explicitamente, porque às vezes Uhum. até nem se compreende enquanto a pessoa que está sendo ali violentada, né, que está sofrendo, Sim. utiliza vários outros termos, fala várias outras coisas, mas como é importante e necessário mesmo a gente ter essa sensibilidade, e por isso é importante mesmo as leituras, é importante mesmo a gente se debruçar. Esse documento que você mencionou, eu conheci esse documento, a primeira vez que eu ouvi falar dos subsídios, né, Subsídios da BEPS. da ABEPS, foi na UCSAL, né, na Universidade Católica de Salvador, onde colegas, né, assistentes sociais também promoveram um encontro justamente para falar desse documento, né? E nós Hum, tivemos uma participação na construção desse documento também de representação discente, que na época foi Júlio César, né, de representação discente da UFBA, e como foi significativo para mim naquele período conhecer esse documento, né? E aí uma pergunta, eu lembro até hoje, acho que Carol também estava lá, a professora Josimara Delgado, na mesa, né? Quem estava foi a professora, foi a Maria Inês Bravo, né? A Tamires Oliveira, que é lá da UFRB, e também a outra colega que, ai, não lembro o nome dela agora, ela vai me perdoar, mas assim, foram três maravilhosas que falaram desse documento, e aí uma pergunta que ficou foi, como está sendo a materialização desse documento nas instituições, né? Nas instituições, principalmente nas instituições de ensino. uhum. Precisamos, e aí ficou a reflexão, né? Que precisamos, é um documento que precisa ter um acompanhamento, né? Um monitoramento, até para depois avaliar, né? O que é que alcançou de todos aqueles objetivos que estão traçados ali nesse documento. E muito importante, né? Para nos dar mesmo, para balizar a nossa formação e a nossa prática profissional. Muito bacana você Tem ter lembrado. algumas instituições de ensino que estão agora se sentindo forçadas a tomar pé dessa realidade, né, Uhum. aqui em São Paulo, né? Então, acho que é um documento muito importante e que fez com que as universidades buscassem discutir isso,
né? Sim. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a primeira universidade, né? A primeira curso de serviço social, que é a PUC de São Paulo, que é uma particular, né? E que está começando a inserir a temática racial agora no curso de serviço social, né? Porque até pouco tempo atrás era um núcleo de gênero, raça e etnia, Hum, onde era reservado para 10 alunos que tivesse vontade de participar, né? Então, uma coisa muito aberta e deixava livre. E agora uhum. não, parece que a PUC está interessada agora, ou está se sentindo forçada a se inserir na temática, Oh, né? né? Então, Exato. então a gente vê uma modificação aí, uma transformação aí chegando, né? Sim. Início, né? Quando você fala que na tua universidade tinha uma matéria, né, específica, mas não tinha transversalidade. Aqui em São Paulo, várias universidades nem têm matéria, né? Não tem. Eu tive estagiário que só tomaram conhecimento das teorias, né, da questão racial lá no estágio, porque a universidade nunca fala isso, né? Uhum. Não tinha conhecimento dentro da universidade. Alguns tiveram conhecimento na rotina, na prática, na vivência do estágio, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para fazer, né? Para avançar. Então, eu Sim. acho que a gente está só começando, né? É. Entender que falar de racismo, né, não é um privilégio, tem que ser uma prioridade, né? Afinal de Sim, é contas, isso. né, racismo a gente sofre em todos os espaços, né? E é estrutural mesmo, né? É aquele relato que Sim, o menino lá da Guiné fez. Por que que eu tô andando e o policial tá ao meu lado, me perguntando onde sim. é que, E aí, um né? outro Por que que profissional tô no fala que ele precisa mercado, procurar psiquiatra, né? Por que né? que descaracterizam, né, o racismo e aí coloca como se coisa da nossa cabeça, porque isso não existe. Sim, E aí é sim, uma mistura de coisas que tenta te confundir para justamente não enfrentar de frente mesmo, né? O racismo da maneira de sim, vida, né? De realmente de entender que precisa mudar as práticas, né? Que as legislações, que toda essa estrutura que está aí posta precisa é, 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 ser pensada numa perspectiva mesmo, né, antirracista. Então, sim, primeiro sim, reconhecer que existe esse racismo, porque quando não há esse reconhecimento, vão continuar banalizando, naturalizando a violência contra os nossos corpos, né, contra as nossas vidas. Então é isso, isso. Então, queridona. ai, muito obrigado, viu? Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder conversar um pouquinho. E me coloco à disposição de uma outra oportunidade aí, a gente só me chamar e chamar também para os outros eventos, né? Que para eu poder também assimilar outras coisas de outras falas, né? Ai, massa, muito obrigada também por se colocar, né, à disposição. Agradecer mesmo a Ricardo, né, por ter sugerido, né, dentro daquela nossa conversa de quais nomes, quem a gente vai chamar agora, porque o primeiro diálogo antirracista, e nós falamos sobre racismo em infâncias, e aí quem veio foi a Márcia Campos Eurico, junto Ah, com nossa, muito a rica, ela é Cíntia. muito rica. Pois é, aí numa conversa muito massa, né, com a Cintia, Nelly Inácio, e foi muito bacana. E assim, a ideia dos diálogos antirracistas é acontecer bimestralmente, né? Então, mas assim, dentro dos nossos projetos e ações, nós teremos outras possibilidades de trocas e com certeza, né? A gente já acolhe aí com muita alegria essa sua disponibilidade para a gente ter outros encontros, viu, minha querida? Para mim também foi um grande prazer poder fazer essa mediação e aprendi muito, né? Nessa sentada aqui, uma aula gigantesca e maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada a todas Ah, as pessoas obrigado também, né? você. Que estão com a gente aqui até agora. Ah, obrigado vocês, viu?
Muito bom estar aqui. Gratidão. Eu vou encerrar a nossa live, vou deixar gravada aqui, né, no Instagram da frente, que vocês podem assistir em outros momentos, pode ser Uhum. reproduzida, né? E as pessoas podem acessar esse conteúdo e vai valer muito a pena, né, para quem não pôde estar com a gente ao vivo, poder assistir depois. Eu só me passei aqui um comentário de Daniela, vou ler, viu? Porque nessa mediação tem que ler todos os comentários, que é tudo muito, Aham. só falas brilhantes. Dani falou assim, obrigada, né? Reiterando, obrigada por toda a reflexão, com certeza trouxe muitas inquietações para pensarmos sobre a migração e a questão étnico-racial. Esse tema que não é tão debatido e tão necessário. Muito obrigada todas agradecendo Cíntia, né, que eu mencionei aqui, que ela estava aqui na nossa primeiro diálogo, falando, né, de racismo e infância, está parabenizando também e falando que é super necessária essa conversa. Então é isso, gente. Agradecer mais uma vez, né, a nossa Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo e boa noite para todos. Continuem se cuidando, usando máscara, álcool em gel, né? Porque ainda não vencemos, né, a Covid-19. E vamos manter a nossa luta para vencer também esse governo racista, fascista e antidemocrático. Tá? Gratidão. É. Boa noite. Boa noite, obrigado. Beijos, queridona. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.